Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Eita, que domingo especial que nós tivemos de futebol americano, hein? Quem diria quantos jogos empolgantes, quantos jogos com pontuações assim bem extensas, vamos dizer, e até mesmo prorrogação nós tivemos nesse domingo. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, mas antes deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça de compartilhar e de comentar, porque isso ajuda bastante nos números do YouTube e assim o canal vai crescer. Nos 346 inscritos já, você pode ser o próximo, então vamos fazer o canal crescer junto com o futebol americano aqui no Brasil. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, galera, e que final de semana, ou melhor, que domingo de futebol americano, hein? Quem diria? Se na semana passada nós tivemos aqui 4 ou 5 jogos de destaques, nessa semana já foi muito mais, alguns que eu não coloquei aqui, que eu vou deixar para o vídeo de quarta-feira, que vamos falar só sobre a lei do ex que não deu certo e também sobre algumas encrencas que vão acontecer no dia a dia e que vão fazendo os times decaírem. Será que é isso? Vamos falar disso na quarta-feira, são 3 jogos para quarta-feira, mas hoje vamos falar de alguns especiais, começando com San Francisco 49ers 26, Saints 21, como diz um comentário na live do velho garimpeiro logo após o jogo, 2-0, né? 2 vitórias e 0 derrotas é melhor do que 0-2, 0 vitórias e 2 derrotas, só que vamos lá, tem que melhorar e tem que melhorar bastante, tá bom? Porém, todavia, esse foi um dos jogos que eu acertei o vencedor. Então o 49ers venceu e mais um jogo vencido fora de casa pelos 49ers, hein? 2-0 e os 2 jogos fora de casa, Seattle e New Orleans. Tá? Com um bom jogo de Mac Jones, hein? Mac Jones, quem diria, hein? 26 passes completados de 39, 279 jardas e 3 touchdowns lançados. O jogo terrestre de São Francisco foi pífio, tá? Não foi bom não, apenas 77 jardas totais, com o CMC sendo que mais correu com 55 jardas. Está certo que ele acumulou mais um tanto de jardas aí recebidas. Tá? O jogo aéreo teve destaque de Jawan Jennings com 89 jardas e um touchdown anotado e as 56 jardas recebidas por CMC, também um touchdown anotado. O outro touchdown ficou com o Luke Farrell, o tight end que foi contratado aí na intertemporada. Os Saints contaram com um bom jogo de Spencer Rattler, tá? Ele estava se livrando rápido da bola, né? O jogo foi feito para ele se livrar rápido da bola, para evitar pressões e deu certo, apesar da defesa do 49ers ter dado um certo trabalho em alguns momentos, mas também deixaram muito espaço tanto para o Spencer Rattler quanto para o Alvin Kamara. E aí a situação é meio caótica e não dá para ficar tomando jarda do vovô Alvin Kamara, certo? Então, Alvin Kamara aí teve 99 jardas terrestres das 121 anotadas por terra por parte do New Orleans Saints. Já as defesas aí tiveram números equilibrados, cada uma com 3 sacks, só que foi novamente Nick Bosa que atrapalhou uma campanha final do adversário, impedindo que ele virasse o jogo de fato, né? Não teria como empatar. Então a garantia da vitória ficou novamente nas mãos de Nick Bosa, que vem aí mantendo um bom padrão. Mas ainda sinto falta de mais instantes, né? Aquelas mexidas, né? Troca de posições depois do snap dos jogadores da linha defensiva por parte do 49ers. Quando fez, deu certinho, a pressão chegou. Quando não fez, fica fácil marcar. E outro detalhe, tá? Michael Williams, novato, teve um bom jogo. Dá para ser melhor? Dá, mas já teve um bom jogo e isso é um bom sinal. Então, temos aí um San Francisco 49ers e Saints como destaque, mas não pode ficar tomando pressão de um time como o Saints, tá bom? Vamos para o segundo jogo, Jaguars 27, Bengals 31, mais um jogo que acertei e foi uma vitória com gosto de derrota, será? Bem, por que o jogo uma vitória com gosto de derrota? Um gostinho amargo ficou na boca do torcedor de Cincinnati, porque Joe Burrow saiu de campo com contusão no dedo do pé e temos que aguardar aí por mais notícias e após exames para saber se é algo grave, se é algo que vai aí perder algumas semanas ou se ele pode voltar já na semana 3. Acho que não. Se for mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Brock Purdy, é bem provável que ele fique aí 2, 3, talvez 4 semanas, 2, 3, 4 semanas parados. Porém, todavia, entretanto, só durante a semana para a gente saber
o que vai acontecer com Joe Burrow. Mas vamos lá então, Jake Browning, ele ficou no lugar do Burrow e seguiu aí como um quarterback equilibrado. É equilibrado, mas vamos lá. Ele teve 3 interceptações, porém, todavia, entretanto, foram 20 passes completados de 32, 241 jardas, 2 touchdowns lançados, além das 3 interceptações. O Burrow também lançou mais um touchdown e Ja'Marr Chase foi o grande destaque do jogo aéreo com 165 jardas e um dos touchdowns marcados aéreo, né, pelo time de Cincinnati. Já o jogo terrestre de Cincinnati foi, vamos assim, terrível, precisa de ajustes urgentes, tá? Míseras 48 jardas, 47 delas com Chase Brown, só uma com o Jake Browning, que marcou um touchdown terrestre com essa jardinha conquistada por ele. Do outro lado, o jogo corrido já foi bem melhor, né? Foi muito bom, posso dizer. 139 jardas totais, com Travis Etienne sendo o running back mais acionado. No jogo aéreo, o Trevor Lawrence foi relativamente bem. 24 passes completados de 42, né? Uma certa quantidade de erros de passes aí. 3 touchdowns lançados e 2 interceptações. Só que não foi o suficiente para conseguir levar o time à vitória. Ele não se escondeu, mas faltou detalhe para vencer o jogo. E as defesas precisam de maior equilíbrio de um jogo para o outro, tá? Então você tem uma defesa muito boa do Bengals contra os Browns, tá certo? Contra o ataque dos Browns, qualquer um pode ser bom, mas, por exemplo, a defesa dos Cardinals foi excelente contra o ataque dos Saints e a do 49ers não foi excelente. Então vai de defesa para defesa e precisa de mais equilíbrio dentro dos jogos de uma forma geral. Vamos para o próximo jogo. Giants 37, Cowboys 40. Sim, foi um jogaço com um Brandon Aubrey que brilhou nesse jogo. Sim, o kicker foi um dos maiores, se não o maior destaque, tá? Então um jogo que começou morninho, mas que foi aquecendo, e a partir do segundo quarto se tornou um jogo quente, muito equilibrado, com ambos os times buscando a vitória, e os Giants até estiveram aí perto de vencer com tudo, né? O jogo vinha sendo quase perfeito por parte de Russell Wilson, 30 passes completados de 41 tentados, 450 jardas, 3 touchdowns lançados. Só que no lance derradeiro, naquele que poderia ser a vitória do time, ou pelo menos poderia, talvez, né, conseguir aí uma posição boa para field goal, para uma possível vitória do time, que precisaria acertar o field goal, veio a interceptação do Russell Wilson. Então, isso levou o próprio time dos Cowboys a conseguir com certo ímpeto, uma vontade a mais de posicionar Brandon Aubrey para fazer o field goal vitorioso da partida. E, como eu falei, Brandon Aubrey um dos destaques, não o maior destaque da partida. 4 field goals convertidos, pô, Isaac, só 4? 12 pontos aí convertidos, só que 2 deles para cima de 60 jardas, né? Mais de 50 jardas, um deles 64 jardas. Pode ser colocado como o melhor jogo do domingo? Na minha opinião, sim. Um jogo que tinha tudo para ser um dos piores do domingo foi um dos melhores também, tá? Patriots 33, 27 Dolphins, e os golfinhos estão encalhando na praia, hein? Quem diria? Mais um jogo que eu acertei o vencedor, o anterior também acertei, né? O Dallas Cowboys. E Tua Tagovailoa jogou mal? Não, tá certo que isso vai ser relativo de olho para olho, mas para mim ele jogou relativamente bem. Tyreek Hill teve mais de 100 jardas recebidas? Sim. Ele ainda está pistola com alguns erros de Tua Tagovailoa? Parece que sim, né? Afinal de contas, dentro de campo ele deu um chilique com um passe que foi overthrow e ele ficou ali pulando em campo bravo. Ok, beleza, pode ser ataque de diva do Tyreek Hill, mas Tua Tagovailoa teve números bons, tá? 26 passes completados de 32 tentados, 315 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. O Hill teve 109 jardas e o jogo terrestre teve apenas 61 jardas. E aí tá a falta de equilíbrio, aí que quebra um pouco a perna do torcedor e, querendo ou não, quebra um pouco a efetividade do jogo aéreo como um todo, se você não tem um jogo terrestre para fazer as play actions entrarem. Os Patriots então conseguiram maior equilíbrio em campo? Sim. Drake May jogou bem? Sim, muito bem, diga-se de passagem. Ramondre Stevenson
foi destaque correndo e recebendo passes? Sim, né? Então vamos aos números. Drake May, 19 de 23, menos que o Tua Tagovailoa? Sim, 230 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Nisso ele foi superior a Tua Tagovailoa. Stevenson, 54 jardas corridas, 88 jardas recebidas. E vamos lá, destaque da partida, né? Na minha opinião, destaque da partida, ele foi o cara que melhor correu e que mais recebeu passes. A defesa ainda está aquém do padrão, né, da dinastia, dos 6 títulos do Super Bowl, mas já deu pelo menos a impressão de uma boa recuperada em relação ao primeiro jogo contra o Las Vegas Raiders. Um dos momentos de destaque da partida foram os 2 retornos de kickoff seguidos que aconteceram. Após Malik Washington retornar um chute de kickoff para touchdown de 74 jardas, no kickoff seguinte, o Dolphins devolvendo a bola para os Patriots, Antonio Gibson fez o mesmo, só que com 90 jardas corridas para um touchdown de kickoff recebido. Então foi um jogo muito interessante, principalmente para quem não torce para nenhum dos 2 times, porque não passou nervoso. Já no meu caso, eu passei muito nervoso no jogo dos 49ers, porém, todavia, entretanto, faz parte da vida. Mas um jogo legal, que eu errei, porém, né, Broncos 28, Colts 29, jogo decidido no último chute, no último field goal, e Daniel Jones. É você mesmo em campo, Daniel Jones? Eu tenho a impressão de que ele está melhor do que aquele Daniel Jones 2022. Não sei se você também tem essa impressão, mas tá certo, foram 2 jogos apenas. Se você for comparar, Derek Carr no passado teve 2 excelentes jogos nas 2 primeiras semanas e depois foi queda atrás de queda até o final da temporada totalmente decadente do Saints. Mas aqui nesse caso, será que vai acontecer o mesmo com o Indianapolis Colts? Não é que eu estou gostando desses Colts? Está indo muito melhor do que se o Anthony Richardson estivesse como titular? É bem provável que sim, tá? Então, torcedores dos Colts, aproveitem ao máximo esse momento, porque vai que ele cabe, né? Não que eu esteja agorando, mais uma vez Daniel Jones, sempre Daniel Jones. Então é melhor aproveitar enquanto se pode. Então pense num jogo que foi bom de se assistir. Daniel Jones jogou muito, mas muito bem. Foram 23 passes de 34, 316 jardas, 1 touchdown, além de anotar um TD corrido. Jonathan Taylor correu para 165 jardas, o que facilitou demais o play action por parte do Indianapolis Colts e ainda anotou mais 50 jardas recebidas e 1 touchdown. O Tyler Warren dominou as jardas aéreas com 79. Olha o Tyrande aí mostrando serviço nas 2 primeiras semanas, hein? Já do outro lado, o Knicks não teve assim, um jogo ruim, mas ainda está abaixo do padrão que se pode tornar mais seguro para o quarterback. Os números deles são 22 passes de 30 tentados, 206 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. J.K. Dobbins correu 76 jardas e anotou 1 touchdown, e Troy Franklin foi o alvo mais ativo do jogo com 89 jardas e também 1 touchdown marcado. Contudo, olha só como é a coisa, hein? Will Lutz errou o único field goal chutado pela franquia do Denver, o que poderia ter dado a vitória aí para o Denver Broncos, que aí ficaria 31-29, quem diria, hein? Um field goal num estádio fechado. Ai, tá, paciência, né? Acontece. Quem diria, hein? Indianapolis Colts está 2-0. Para finalizar os jogos de hoje, destaque para Panthers e Cardinals. Foi um baita jogão? Não, mas foi um jogo que os Panthers começaram assim, mas bem ruinzinho, né? Como foi terrível o primeiro quarto, principalmente para Bryce Young, mostrando aquele quarterback do primeiro ano dele na franquia e da primeira metade ali do ano passado, aquele que ninguém mais gostaria de ver, nenhum torcedor mais gostaria de ver. Só que a recuperação foi muito boa e quase que ele conseguiu levar o time para a vitória. Tá certo que com uma grande ajuda da defesa dos Cardinals, que está fazendo de tudo para entregar essa vitória para os Panthers, né? Com um monte de falta atrás de falta. Só que aí a defesa, mesmo a defesa que quase pôs tudo a perder, conseguiu evitar as descidas finais dos Cardinals, ganhando a posse de bola novamente e encerrando a partida por aí. Tá? Então o jogo corrido foi fraco de ambos os lados, com ênfase para os Panthers, que tiveram 49 jardas contra 82 dos Cardinals,
Mesmo assim, foi fraco o jogo corrido mesmo para os Cardinals. Bryce Young teve 35 passes de 55 tentados, muitos erros óbvios, 328 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Tetaroa McMillan teve 100 jardas recebidas. Kyler Murray, 17 de 25, 220 jardas, 1 touchdown, uma interceptação. E Trey McBride com 78 jardas recebidas. E o que salvou de fato nesse caso, na pontuação final, o time dos Cardinals foi uma interceptação retornada para touchdown ainda no primeiro tempo, se eu não me engano. O que de certa forma deu essa vantagem de 5 pontos para o time dos Cardinals. Se não tivesse tido esse touchdown de pick six, provavelmente teriam perdido o jogo de 22 a 20. Provavelmente mas porém, todavia, entretanto. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Diga aqui nos comentários algum outro jogo você colocaria nesse vídeo. Para o vídeo da quarta-feira ficam aí jogo do Bears contra Lions, Seahawks contra Steelers e Eagles contra Chiefs. Se você quer ver mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente transforma isso em vídeos extras para essa semana. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça de compartilhar com seus amigos, porque ajuda e ajuda muito. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!